Olá, pessoal. Estamos aqui então para dar continuidade à nossa aula de resolução de questões de conjuntos, né? A nossa aula número 2, onde a gente já começou falando dos conceitos, dos sinais de pertinência e inclusão, falamos inclusive também das operações de união e interseção, que é onde a gente hoje vai resolver mais questões. Quais são as questões que a gente vai resolver para você acompanhar em casa? Vou compartilhar aqui a tela com você, para você verificar aí as páginas e também tá aí, ó, as questões. Então, nós vamos resolver as questões da página 3, 4 e 5, e são exatamente essas questões aqui, ó, nessa sequência. 7, 5, 3, 10, 11, questão 21, 20, 22 e 23, ok? Nessa ordem, porque a gente tem aí tanto uma divisão por modelo de questão como por grau de dificuldade, tá bom? Então anota aí, vamos começar com a número 7, foi uma questão da prova da EPICA 2020. Já rascunhei aqui no quadro o nosso diagrama, né, que a gente vai utilizar, e vamos então só para a leitura rápida da questão, que fala assim: uma pesquisa foi realizada com um grupo de cadetes da AFA. Esses cadetes afirmaram que praticam pelo menos uma dentre as modalidades esportivas: vôlei, natação e atletismo. Obteve-se após a pesquisa os seguintes resultados. Então, são 4 afirmações que ele fala. A primeira: dos 66 cadetes que praticam vôlei, 25 não praticam outra modalidade esportiva. Então, vamos começar aqui, ó. V de vôlei. Esse diagrama aqui todo vai comportar exatamente os 66 que praticam vôlei, mas desses, 25 não praticam outra modalidade. O que é que significa isso? Que esses 25 eles praticam apenas vôlei, apenas voleibol. A número 2 fala que são 68 cadetes que praticam natação, e desses 68, ele também afirma que 29 não praticam outra modalidade, ou seja, temos 29 que praticam apenas natação. E dos 70 que praticam atletismo, nós temos exatamente 26 que não praticam outra modalidade, mais uma vez, o que significa que esses 26 praticam apenas atletismo. E a última afirmação que ele nos dá é que 6 cadetes praticam as 3 modalidades esportivas. Então, vamos colocar aqui, ó, seria a área de interseção dos 3 conjuntos, né? Nós temos os 6 cadetes que praticam ao mesmo tempo vôlei, eles também fazem natação e também fazem atletismo. Aí, na sequência da questão, ele pede para marcar a alternativa falsa, e nós vamos ter que analisar cada uma das 4 alternativas para ver qual que é a falsa. Vamos analisar se é verdadeiro ou falso para marcar a falsa. Só que, para isso, a gente precisa de algumas informações que não estão aqui no nosso diagrama. Quais seriam essas informações? De cara, a gente está vendo que tem lacunas aqui, espaço em brancos. O que seriam esses espaços? Seriam o número, né, de cadete que praticam 2 modalidades. Por exemplo, esse número X aqui, ó, seria o número de cadetes que praticam o quê? Vôlei e natação ao mesmo tempo. Praticam 2 modalidades. Assim como esse número Y aqui, seria o número de cadetes que praticam vôlei e atletismo ao mesmo tempo. E esse Z aqui seria o número de cadetes que praticam natação e atletismo ao mesmo tempo. Como é que a gente vai fazer isso? Montando um sistema. Nós temos 3 variáveis. Para encontrar essas 3 variáveis, eu vou precisar de pelo menos 3 equações. E é isso que a gente vai fazer, ó. A primeira equação ela vai sair aqui desse primeiro diagrama do vôlei. Quando a gente somar todo mundo que está aqui dentro desse diagrama, no caso, x mais y mais 6 mais 26, tem que dar o quê? 66. Nossa primeira equação, então. X mais y mais 6 mais 26 é igual a 66. Essa soma aqui vai dar o quê? 32. Opa, 26 não, 25, desculpa. Vai dar 31, portanto, né? E 25, 25 e 6. 31. Esse 31 a gente vai passar para lá subtraindo. O que vai sobrar o valor de quem? De x mais y, que vai ser 76 menos 31, vai dar 35. Primeira equação a gente já encontrou. Vamos para a segunda equação, pegando aí um segundo diagrama, um segundo conjunto. Seria esse daqui, por exemplo. Tá? Pode ser o outro. A ordem aqui não vai importar muito, não. Então, mesmo raciocínio, y mais z mais 6 mais 26 vai ter que dar quanto? 70. Então, é isso. Ó. Y mais z mais 6, agora sim 26, igual a 70. Então, isso aqui vai dar 32, vai passar para lá subtraindo, vai sobrar o valor de y mais z, e vai dar 38, né? Y mais z vai dar 38, que é 70 menos 32. Segunda equação. Terceira e última equação aqui tirada do diagrama, vai ser o nosso terceiro diagrama, que é o da natação aqui, e o total dá 68. Mas quem é esse total?
x mais z mais 6 mais 29, que aí dá 68. Então, teremos x mais z mais 6 mais 29 igual a 68. Essa soma aqui vai dar 35, que vai passar subtraindo. X mais z vai ser igual a 33, né? 33. Y mais z. X mais z, aliás. O que é que a gente faz agora? A gente vai somar essas três equações dentro de um sistema único aqui, ó. Se eu juntar aqui, ó, x mais y igual a 35, y mais z igual a 38 e x mais z igual a 33, quando eu somar todo mundo aqui, o que é que a gente vai obter? X mais x, 2x, mais y mais y, 2y, mais z, 2z, que é igual a quanto? 35 mais 38 mais 33, 106. O que é que a gente faz? A gente simplifica para ter uma equação simples, né? No caso, vai ficar x mais y mais z, dividindo todo mundo por 2, que é igual a 53. Importantíssima essa equação, porque é através dela que eu começo a achar o valor de qualquer uma das três variáveis que a gente queira encontrar. Por exemplo, vou colocar aqui em cima. Sabendo que x mais y mais z é igual a 53, a gente pode achar o valor de x, por exemplo. Por quê? Porque a gente sabe o valor de y mais z. Quanto é o valor de y mais z? 38. Então vai ficar x mais 38 igual a 53. Qual vai ser o valor de x? 53 menos 38, que é igual a quanto? 15. Então, a gente pode aqui encontrar o valor das outras variáveis da mesma forma. Posso usar, inclusive, qualquer uma dessas outras equações agora que tem o valor de x já. Por exemplo, a primeira aqui, ó. X mais y é igual a 35. Ora, se a gente já sabe que o valor de x é 15, 15 mais y, né, que é igual a 35. Logo, o valor de y vai ser 35 menos 15, que dá quanto? 20. A gente só falta achar agora o valor de z. Eu posso achar nessa equação, nessa ou nessa. Tanto faz. Beleza? Vamos pegar essa última aqui, ó. X mais z igual a 33. Novamente, x é 15, mais z igual a 33. Qual vai ser o valor de z? 33 menos 15, que dá quanto? 18. E agora a gente, então, sabe os valores que a gente não conhecia, ó. No lugar aqui do x, ó, eu posso colocar o quê? 15. No lugar do y, eu posso colocar 20. E no lugar do z, a gente pode colocar 18. E aí nós vamos ter todas as informações necessárias. O próximo passo é analisar cada uma das alternativas para descobrir qual é a falsa. Na letra A, o que é que fala a questão? Fala assim: a quantidade de cadetes que pratica pelo menos duas modalidades esportivas é 59. Bem interessante essa afirmação aí. Quando ele coloca pelo menos duas modalidades, você precisa entender que ele coloca aí nessa possibilidade os cadetes que praticam mais de duas modalidades também. Ou seja, esses 6 cadetes que praticam o quê? As 3 modalidades. Porque ele fala pelo menos duas, ou seja, pode ser 2 modalidades ou mais de 2. No caso, esses 6 cadetes que praticam as 3 modalidades. Então, a letra A seria inicialmente x mais y mais d, que é igual a 53. O que é esse x mais y mais d? Exatamente as interseções de apenas duas modalidades, que seria 15 mais 20 mais 18, que dá 53. Porém, quando ele falou pelo menos duas, esses aqui que praticam as 3 também entram nessa contagem. Ou seja, 59. O que faz a nossa alternativa A uma alternativa verdadeira. E não é a resposta da questão, porque ele quer a falsa. Então, vamos para a letra B. A letra B fala o seguinte: a quantidade de cadetes que foram pesquisados é superior a 150. O total de cadetes que foram pesquisados são todos esses, ou seja, é o nosso conjunto universo. Então, a gente vai somar todo mundo. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso sair somando aqui, pedacinho por pedacinho, ó, 25, mais 15, mais 6, mais 20, mais 18, mais 29, mais 26. Ou eu posso ganhar um pouquinho de tempo e pegar, por exemplo, ó, se eu pegar esse primeiro diagrama todo aqui, ó, em vez de sair somando todo mundo aqui, eu já sei que vai dar 66. Então, 66 mais quem?
mais 29, mais 18, mais 26, que é o que ficou faltando. Mais 18, mais 26. E essa soma aqui, olha, dá 139. Isso quer dizer que o número de cadetes, a quantidade de cadetes pesquisadas é 139, que é o conjunto universo, a letra B. E ele diz aqui na alternativa, né, que é superior a 150. 139 não é superior a 150, logo essa é uma afirmação falsa, e sendo falsa é a alternativa da questão, porque ele pede para marcar a alternativa falsa. Letra B é a resposta. Vamos analisar a letra C e a letra D também. A letra C fala o seguinte: a quantidade de cadetes que pratica voleibol ou natação é 113. Muito interessante, eu quero chamar a atenção aqui. Ó. Na letra C ele fala assim, ó, vôlei ou natação. Esse conectivo, ele sempre vai indicar, quando estiver envolvendo conjuntos, a união de conjuntos. E aí eu queria que você colocasse isso aqui, ó. O ou sempre vai ser união de conjuntos e o i vai representar a interseção. É assim que você tem que interpretar quando estiver envolvendo conjuntos, tá? O i é interseção e o ou é união. Então, ele quer a união do conjunto de vôlei com o conjunto dos que praticam natação. Ou seja, a gente vai juntar aqui, ó, vôlei e natação. Será tudo isso aqui menos esse 26. Como é que a gente pode fazer isso também para ganhar tempo? Mais uma vez, a gente pode pegar aqui ó, o vôlei, que é 66, mas juntar quem está faltando aqui para juntar a união, né? Tirando 26. Ainda falta 18 e 29. Então, mais 18, mais 29. E essa soma aqui dá exatamente 113, que é o que ele afirma aí na letra C. A prática vôlei ou natação é 113. Logo, é uma afirmação verdadeira. Tudo bem, porque ele quer a falsa que a gente já marcou, já encontrou, que é na letra D. Vamos para a letra D, que também tem que ser verdadeira. Ele fala assim na letra D, ó, a quantidade de cadetes que pratica exatamente duas modalidades esportivas citadas é um número primo. Exatamente duas modalidades esportivas é exatamente os números que a gente não tinha no início. Ó. Os 15 que praticam vôlei e natação, os 20 que praticam vôlei e atletismo e os 18 que praticam natação e atletismo. Que é o quê? É exatamente o x mais y mais z e dá 53. E 53 realmente é um número primo, portanto, a alternativa é verdadeira. Por que 53 é primo? Porque ele possui apenas dois divisores. Quem são os divisores de 53? O 1 e ele mesmo. Então, confirma aí a alternativa correta da questão número 7, letra B de bola. Beleza? Agora, então, a gente vai resolver a nossa segunda questão da aula de hoje, que é a questão número 5. Também foi uma questão da prova da EPICAR. Ela é um pouquinho mais simples, porque ela dá todas as informações, mas a gente tem que ter cuidado com a interpretação aqui. Ele fala o seguinte: em um grupo de N cadetes da aeronáutica, 17 nadam, 19 jogam basquete e 21 jogam vôlei. Então, vamos começar colocando isso aqui. Ó. 19, 17 são nadadores, né? 17 nadam, 19 jogam basquete, 19 basquete e 21 vôlei. 21. E o universo aqui ó, é um total de N cadetes, ok? E aí ele começa a dar outras informações que são importantes para a gente. Ele fala assim, ó, 5 nadam e jogam basquetebol. Nadam e jogam basquete. É toda essa interseção aqui. Ó. Toda essa interseção aqui, ele fala que dá 5. Tem 5 cadetes que nadam e jogam basquete. Depois ele fala que 2 nadam e jogam vôlei. Então, ó, essa interseção do vôlei com a natação está aqui agora. Essa interseção aqui, 2 nadam e jogam vôlei. E ele finaliza falando que 5 jogam basquete e voleibol. Basquete e voleibol, toda essa interseção agora aqui, ó, também 5 cadetes. Dá mais uma informação, que é essa daqui que vai ajudar a facilitar. Ele fala que 2 fazem os 3 esportes, ou seja, essa interseção aqui. Olha só. Ele quer saber quem é N, qual é o total de cadetes. A gente vai fazer exatamente igual a gente fez a 7, né? Vamos ter que achar aqui, ó, separadamente todo mundo e somar para achar o total. O que é que acontece aqui?
Quando ele fala que a interseção, que é todo esse conjunto aqui das 5, você precisa entender que dentro desses 5 que praticam essas duas modalidades, existem 2 que praticam mais uma terceira, que praticam as 3. Logo, quantos cadetes praticam apenas vôlei e natação, ou seja, apenas 2 modalidades? Se de 5 eu tenho esses 2 aqui, para chegar em 5 eu tenho 3. 3 mais 2, 5. Esse mesmo raciocínio vai ser aqui em cima. A interseção entre basquete e vôlei é 5. Mas eu já tenho 2 aqui que também praticam a terceira modalidade. Então, eu tenho 3. E nesse caso aqui, olha, como a interseção também é 2, e eu já tenho esses 2 aqui, eu vou ter 0 cadetes, né, que praticam, no caso, apenas o vôlei. Natação não tem. Tranquilo? Esses 2 aqui, eles praticam, além de vôlei e natação, eles praticam também o basquete. Então, não vai existir, no caso aqui, uma quantidade de cadetes que praticam 2 modalidades, que seja vôlei e natação, não vai existir. Pronto. Como ele quer o total, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar. Mas eu queria antes detalhar o seguinte. Por exemplo, quantos cadetes apenas nadam, fazem apenas natação? Eu tenho 17. Dentro desse total aqui, ó, nós já temos a quanto aqui discriminado? 5. Logo, eu tenho 12. 12 com 5 dá 17. 12 cadetes que apenas praticam natação. Dentro desse 19 todo aqui, ó, nós já temos quanto aqui, ó? 3 e 3, 6 com 2, 8. Então, nós temos 11 que praticam apenas basquete. E nesse mesmo raciocínio, ó, 3 mais 2, 5. Aqui é 0, então 5 para 21, nós temos 16 cadetes que praticam apenas natação. Aí agora a gente consegue achar o nosso total tranquilamente. O que é que eu vou fazer? Eu posso somar todos os pedacinhos aqui, mas a gente pode ser um pouquinho mais rápido e pegar, por exemplo, esse diagrama todo aqui já tem quanto nele? Já tem 19. Então, 19. Mais quem? Quem foi que ficou de fora? O 16 e o 12. Então, mais 16, mais 12. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 19 mais 28, no caso, né? Vamos somar aqui, ó, para não ter erro. 19 mais 28. 9, 8, 17. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Então, qual é o total aqui do nosso conjunto universo? 47 cadetes. Esse é o valor de N. E a alternativa correta, no caso da questão número 5, é letra C de casa. Dando continuidade aqui à nossa resolução, temos mais uma questão envolvendo aí união e interseção de conjuntos. A questão número 3, ela fala o seguinte, o diagrama, mais uma vez, eu já rascunhei aqui no quadro para adiantar. Fala assim, numa cidade residem N famílias e todas leem jornais. Nela há 3 jornais, A, B e C, e sabe-se que, aí vem as informações que eu já coloquei aqui. 250 famílias leem o jornal A, 180 leem o jornal B, 150 leem o jornal C. 110 leem A e B. Lembrando que A e B é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é A e B. Beleza? Depois ele fala que 95 leem A e C. Então, o A e o C, a interseção é tudo isso aqui. Toda essa zona aqui, toda essa área de interseção, 95. E 80, a interseção, ou seja, as famílias que leem B e C. No final, ele ainda fala que 40 pessoas leem os 3 jornais, que é a interseção aqui, no meio. O que facilitou demais nossa vida. Por quê? Porque a gente tem condições de saber, por exemplo, quantas famílias leem apenas 2 jornais, no caso, o jornal A ou o jornal B. E o jornal B? 110 menos 40, 70. Quantas pessoas leem apenas os jornais A e C? Do total aqui eu tenho 95, eu já tenho 40 que lê 3 jornais. Então sobra quanto aqui? 55. Com 40 dá 95. Mesmo raciocínio aqui, ó. 80 famílias leem os jornais B e C, só que dessas 80, 40 também leem o jornal A. Portanto, temos apenas 40 que leem os 2 jornais. Fechou. O que é que a gente consegue fazer agora? Próximo passo. Descobrir o número de famílias que leem apenas um jornal. Por exemplo, quem é que lê apenas o jornal A? Quem lê apenas o jornal B? Quem lê apenas o jornal C? Vamos começar aqui por baixo. Eu tenho aqui, ó, 40 mais 40, 80. 80 com 55, 135. Para chegar em 150, tem 15 famílias que leem apenas o jornal C. Mesmo raciocínio aqui de novo. 80 mais 70, 150 para 180, 30 famílias leem apenas o jornal B. E 110 mais 55, 165.
165 para 250, nós temos 85 famílias que leem apenas o jornal A. Se ele quisesse saber quantas famílias leem apenas um jornal, eu iria somar 85 com 15 com 30. Somar apenas essas partes aqui, que daria 130 famílias, né? Mas não é o que ele quer. Ele quer o número de famílias que leem somente, e ainda colocou em letras garrafais aí, né? Bem destacado, somente A ou B. A gente já falou aqui que o ou significa união. Então, eu vou unir o número de famílias que lê o jornal A e o número de famílias que lê o jornal B. É a união que me interessa. Porém, ele faz um detalhe aqui muito importante quando ele pede esse somente. Esse somente eu preciso retirar quem não lê apenas o jornal A ou B. Quem é que não lê apenas o jornal A ou B? Quem lê o jornal C. Então, eu vou pegar esses dois diagramas, ó, A e B, e deles eu vou tirar o C. Olha como fica fácil enxergar quem é que lê A, somente A ou B. 30, 70 mais 85. Dá 185. Então, a nossa resposta aqui, ó, 30 mais 70 mais 85, que dá um total de 185, gabarito correto, letra B de bola. Repetindo, por quê? Porque eu vou unir A e B, mas somente A e B. Ou seja, significa o que não é A ou B está fora. O que vai estar fora? O C. Retirando o C, ó, vai sobrar esses três aqui. 30 mais 70 mais 85. Correto? Letra B de bola. Ok. A gente agora vai falar de um modelo de questão um pouco diferente desses que a gente resolveu agora, dessas três primeiras questões. A questão 10, a questão 11, a questão 21, a questão 20, elas tratam de conjuntos disjuntos, conjuntos distintos, que a gente já viu na nossa aula, e tratam de conjuntos que a interseção é vazia, e não tem elementos em comum. Por que é importante pontuar isso aqui? Porque a forma da gente resolver, pelo menos o diagrama que a gente vai resolver, é diferente. Não vai ser aquele diagrama, né, de forma circular, entrelaçado quando a gente tem mais de um conjunto, dois ou três, que é o que é mais comum. A gente vai montar sempre uma tabela, uma planilha. Por quê? Porque a planilha, cada célulazinha é como se fosse um diagrama onde não tem interseção entre as células, né? Cada retângulozinho daquele que representa uma célula da tabela ou da planilha, ela não se entrelaça com outra célula da mesma planilha. Logo, isso representa aí conjuntos que têm interseção vazia, ok? Vamos ver então aqui a questão número 10, que foi do vestibular da Fundação Getúlio Vargas. E ele fala o seguinte, ó, de todos os empregados de uma firma, 30 optaram por um plano de assistência médica. Eu começo já pontuando aqui no quadro, já fiz aí nossa tabelinha para adiantar. Se ele fala que 30% optou pelo plano de assistência médica, obviamente tem um outro grupo que não optou. Então já tem uma divisão natural que não tem interseção entre esses dois conjuntos. Ou você optou, ou você não optou. Então, olha como isso é importante. Se ele afirma que 30% optou, então, automaticamente o restante, que é quanto? Se o total é sempre 100%, percentualmente falando, o total sempre será representado por 100%. Então, se 30% optaram pelo plano, obviamente, 70% não optaram. A gente não vai usar essa coluna porque todo o problema vai se discorrer aqui, ó, dentro dos que optaram, nessa divisão que tem entre os funcionários da capital, da matriz e das duas filiais de Santos e Campinas. Mas só para você entender que aqui já tem uma divisão natural de conjuntos distintos. Mas continuando, ele fala o seguinte, a firma tem a matriz na capital e somente duas filiais, uma em Santos e outra em Campinas. Aí ele começa agora a dar os percentuais. 45% dos empregados trabalham na matriz. Então, do total de empregados, 45% está aqui, ó, na matriz, lá na capital. Ele depois fala ainda que 20% dos empregados trabalham na filial de Santos. Então, na filial de Santos, eu tenho 20%. E, no decorrer, ele não diz quantos por cento trabalham na filial de Campinas. E nem precisa. Se só tem esses três lugares aí para se trabalhar, então, se eu tenho 45% aqui e 20% aqui, eu já tenho quanto? 65%. Como o total de empregados é 100%, o que falta automaticamente para chegar nos 100% é quanto? 35%. Ok? Isso aqui ele não deu, a gente precisa deduzir, porque é uma questão de conjunto de juntos. Então, se eu já tenho aqui 75%, o que falta para o total é os 35% restantes. E aí, continuando, ele fala mais o quê? Sabendo que
20% dos empregados da capital optaram pelo plano de assistência médica e que 35% dos empregados da filial de Santos o fizeram. Qual é a porcentagem de empregados da filial de Campinas que optaram pelo plano? Então, olha que coisa interessante. Quando ele fala que 20% dos empregados da capital optaram, eu preciso entender que ele está falando que 20% dessa galera aqui, ó, desses 45%. É um cálculo, inclusive, simples, mas que muita gente tem dificuldade. É uma continha básica, lá do 5º ano, do 6º ano. Quer calcular o seguinte, ó, 20%, gente, é 20 sobre 100, tá? É uma fração. E esse de, mais uma vez, ó, o conectivo aqui é uma preposição importante. O de é uma multiplicação, tá? Principalmente quando tiver depois de porcentagem ou fração, que a porcentagem é uma fração decimal, né? Então, ó, 1/3 de, ou 20% de, esse de é uma multiplicação aqui, ó. 20% de número de funcionários que trabalham na matriz, na capital, que é quanto? 45%. Então, eu vou chegar no percentual dos funcionários que optaram pelo plano de saúde, mas que estão lá na capital. Vai ser quanto isso aqui? Bom, nossa continha vai ficar assim, ó, corta um zero de cima com um zero de baixo, né? Dá para simplificar aqui, como se tivesse dividido por 10. 2 vezes 45 vai dar 90. E 10 vezes 100 vai dar 1.000. Bom, simplificando de novo, um zero de cima com um zero de baixo, vai ficar 9%. Então, eu tenho 9% dos empregados. Esses estão todos na capital, lá na matriz, e eles optaram pelo plano. Então, guarda esse primeiro percentual aqui, que vai ser importante para a gente. E agora, ele também fala que 35% dos empregados da filial optaram, da filial de Santos, optaram pelo plano de saúde. Vai dar quanto isso aí? Mesmo raciocínio. 35% de o número de empregados da filial de Santos que optou. Lá tem 20% dos empregados, então 35% de 20%. Novamente, eu consigo simplificar aqui. 35 vezes 2 vai dar 70, e 100 vezes 10, 1.000. Novamente, eu simplifico. 7 sobre 100, ou seja, 7%. Olha que legal. Já começa a analisar comigo o seguinte. Quantos optaram? 30%. Desses 30%, eu tenho 9% na capital e 7% em Santos. Ou seja, eu já tenho 16% aqui, um total de 30%. Quanto é que vai restar aqui para Campinas? 14% vai estar aqui, ó, em Campinas. Ok? 9, 7, 16 mais 14 dá uns 30. Mas como é que a gente vai chegar nisso? É exatamente a pergunta que ele faz. A pergunta que ele faz é: qual a porcentagem de empregados da filial de Campinas? Lembrando que em Campinas tem 35% dos empregados. Quanto desses 35% optou? Não sei, é a pergunta que ele faz, é o X da questão. X%, aqui era 35% dos 20, aqui era 20% dos 45, aqui eu não sei, é o que ele está perguntando. X% de 35% vai ser igual a 14%. Ou seja, no final nós temos uma equação do primeiro grau, onde eu tenho que x% vezes 35% é igual a 14%. E a gente vai achar agora o valor de x. Como? Esse 35% está multiplicando e vai passar dividindo. Vai ficar assim, ó. X sobre 100 vai ser igual a 14% dividido por 35%. Ok? Divisão em fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Conclusão dessa conversa, x%, que é o que a gente quer encontrar, vai ser igual a quanto? Vai cortar o 100 com 100, vai ficar o quê? 14 sobre 35. Que, obviamente, dá para simplificar por 7, né? Ambos são múltiplos de 7. Vai sair o quê disso aqui? X sobre 100 igual a 14 por 7 vai dar 2, e 35 por 7 vai dar 5. Para a gente achar o valor de x, eu posso fazer simplesmente o que aqui? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, a famosa multiplicação cruzada, né? 5 vezes x, ó, vai ser igual a 2 vezes 100, vai dar 200. E o nosso x vai ser 200
dividido pelo 5, que está multiplicando, vai passar dividindo aqui, ó. Vai dar quanto? 40. Logo que é 40 sobre 100. 40% dos empregados da filial de Campinas optaram pelo plano. Essa é a nossa resposta, 40%. E a alternativa, no caso aí, é a letra D. D de dado. Ok? Questão número 10. Vamos então para mais uma questão envolvendo conjuntos disjuntos. Já adiantei mais uma vez aqui ó, no quadro a nossa planilha, a nossa tabela. Como eu disse na questão anterior, todo problema que envolva conjuntos disjuntos ou distintos não será feito pelo diagrama circular, e sim pelo diagrama em forma de tabela ou planilha. E claramente a gente entende por quê. Ele fala o seguinte no texto: várias pessoas respondendo a um anúncio de oferta de emprego compareceram para uma entrevista de seleção, sabendo-se que foram entrevistados 33 homens alfabetizados, 58 mulheres analfabetas, sabendo ainda que 70% dos entrevistados são homens e 80% dos entrevistados são analfabetos. Ele pergunta quantas entrevistas foram realizadas. Perceba que ele divide primeiro em alfabetizado e não alfabetizado, ou analfabeto, que é a mesma coisa. Não vai existir nunca uma interseção entre analfabetos e alfabetizados. Ou você sabe ler ou você não sabe ler. Não existe um grupo de pessoas que sabe ler e que não sabe ler ao mesmo tempo. Assim como não existe um grupo de pessoas que é homem e mulher ao mesmo tempo. Ou você se encaixa no grupo dos homens ou você se encaixa no grupo das mulheres. Feito isso, feita essa divisão, a gente vai preencher os espaços vazios com as informações que ele dá. Ele afirma que foram entrevistados 33 homens alfabetizados. Então, alfabetizado homem, 33 e 58 mulheres analfabetas. Foi o que ele deu. Quantos homens analfabetos tem? Não sei. X. Quantas mulheres alfabetizadas tem? Não sei. Y. Ok? Mas o que é que a gente sabe? A gente sabe que 70% dos entrevistados são homens. Então, homens aqui, ó, independente de ser alfabetizado ou não, eu tenho um total aqui de quê? De 70% do total, que eu não sei quanto é que é, vou chamar de T. Lembre que isso aqui é uma multiplicação. 70% do total. Agora, uma dedução óbvia. Se 70% é homem, eu preciso entender que automaticamente os outros 30% são as mulheres. 30% do total de entrevistados vai ser mulher. Ele também fala que 80% dos entrevistados são analfabetos. Então, analfabeto, independente de ser homem ou mulher, o total aqui ó, vai dar 80%. 0,8 vezes T. Automaticamente, o total de alfabetizados vai ser o quê? 20%. 0,2 vezes T. Explicando rapidamente aqui esse 0,8 e 0,2, diferente do que eu escrevi lá, mas é a mesma coisa. Porque aqui, olha, quando eu corto o 0 de cima com o 0 de baixo, fica 7 sobre 10. 0,7. Aqui seria 0,3. Aqui é 0,8, que é 80 sobre 100. E aqui, 0,2 é 20 sobre 100. Tá? Só simplificando. O que é que a gente vai fazer? A gente pode montar aqui equações para chegar no nosso valor total, usando aqui a mesma variável. Por exemplo, o que é que eu posso afirmar aqui? Ó, usando x, eu posso dizer que x mais 58 é igual a 0,8 vezes t, ou seja, 80% de t. Assim como eu também posso afirmar que 33 mais x, ou x mais 33, vai ser igual a 70% do total. Beleza? Então, ó, x mais 33, lá na primeira linha, vai ser igual a quanto? 70%. 0 vezes 7 vezes t. Com essas duas equações, eu já consigo resolver o problema. Eu poderia montar um sistema com y? Poderia. Mas lembre-se que o que ele quer saber nessa questão é o total de pessoas entrevistadas. O nosso T aqui, ó. Total. Como é que a gente vai fazer isso? Eu posso isolar o valor de x em uma equação e substituir na outra e resolvo o problema. Olha só. Quem é x nessa primeira equação? É 0,8 vezes t menos 58. Correto? Esse 58 passa para lá subtraindo. Eu venho aqui, ó, no lugar desse x e coloco o valor dele. Quanto é o valor de x aqui? Ó? 0,8t menos 58. É isso que eu vou fazer. 0,8t menos 58 mais 33 é igual a quem? 0,7t. Acabou. Vamos achar o valor de t agora. Só é resolver essa equação. Passo esse 0t para cá. Ó, tá do lado de lá da equação. Vai passar subtraindo. Vai ficar o quê?
0,8T menos 0,7T igual a quem? Menos 58 mais 33 vai dar menos 25, isso aqui, ó. Isso aqui dá menos 25. Como eu vou jogar para o lado de lá, ele vai 25, somando, mais 25. Olha que coisa legal aqui. 8 menos 7 dá 1, ou seja, 0,1 vezes T é igual a quem? 25. Ele está dizendo para a gente que 10% do total é 25. Então, se 10% é 25, 100% que é o total, é só multiplicar por 10, 250. Mas se você quiser fazer o cálculo até o final, ó, esse 0,1 que está multiplicando vai passar dividindo. Vai ficar 25 dividido por 0,1. E aí, para eliminar essa vírgula de baixo, a gente multiplica por 10 em cima e embaixo. Vamos chegar ao nosso total, que é 250 dividido por 1 dá 250. Gabarito, letra E, da questão número 11. Mais uma questão de conjuntos disjuntos. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão envolvendo conjuntos disjuntos. Agora, uma das questões mais clássicas e mais famosas aí, envolvendo esse assunto, que é a questão de número 21, está na página 4 da apostila. Ela é uma questão que caiu no vestibular da USP, mas já caiu em vários outros concursos, inclusive na AFA, e a gente então vai resolver agora essa questão. Ela fala assim, ó, depois de N dias de férias, um estudante observa que choveu 7 vezes de manhã ou à tarde. Ou, olha o conectivo da união aí. Quando chove de manhã, não chove à tarde. Houve 5 tardes sem chuva, houve 6 manhãs sem chuva. Então, podemos afirmar que N, no caso N, é um número de dias aí, né? O total de dias que ele passou lá de férias observando aí essas manhãs e tardes chuvosas ou não. É a única maneira de resolver essa questão? Não. A gente pode usar outras técnicas, né, de contagem ali, sair comparando os dias e chegar ao resultado, mas que dá mais trabalho. Essa daqui é mais tranquila de entender, até porque a gente já vem numa sequência de questões que tem ali sempre o mesmo padrão de resolver. Então fica mais fácil você repetir esse modelo. O que é que a gente nota naturalmente nessa questão, que é de conjunto disjuntos? Primeiro que eles separam manhã e tarde. Não existe um momento do dia em que é manhã e tarde ao mesmo tempo. Ou é manhã ou é tarde. Bem como não existe o fato de dizer que aqui está chovendo e não está chovendo ao mesmo tempo. Pode estar chovendo aqui e não está chovendo próximo, mas aqui ou chove ou não chove. Não existe esse meio termo. Logo, são conjuntos disjuntos. Por isso que a gente montou o nosso diagrama em forma de tabela, planilha. E vamos agora completar os espaços vazios. E o que não tiver informação, a gente coloca uma letra, uma variável para representar. Quando ele fala que houve 5 tardes sem chuva e 6 manhãs sem chuva, eu vou colocar essas informações bem aqui, ó. Tarde sem chuva, 5. Manhã sem chuva, 6. Quantas manhãs com chuva? Quantas manhãs choveu? Ele não falou. X. Nem o número de tardes. Foram Y, tardes. Mas ele disse que choveu 7 vezes de manhã ou à tarde. Esse ou é a união. Quando eu vou fazer a união de dois conjuntos disjuntos, lembra da nossa aula de conjuntos, lá quando a gente falou da união, o primeiro caso que a gente viu 3 situações. O primeiro caso foi o conjunto disjunto. Quando eu vou juntar, fazer a união, eu simplesmente vou somar a quantidade de elementos de dois conjuntos. Logo, a união de manhã e tarde com chuva dá 7. Significa que se eu somar x mais y, aqui vai dar 7, bem como aqui vai dar 11, né? 6 mais 5, 11. Vou só reforçar aqui, ó, x mais y dá 7. E é o quê? A união entre as manhãs e as tardes chuvosas. Haja vista que não tem interseção entre manhã e tarde. O que é que a gente pode observar agora para chegar no nosso resultado final? Que ele quer saber quem é N. N é o número de dias. Eu quero lembrar que todo dia ele tem uma manhã e uma tarde. Logo, quando eu estou contabilizando aqui o total de manhãs, independente de chover ou não, o total de manhãs que a gente passou lá, ou seja, x mais 6 vai ser igual ao número de dias que a gente está representando pela letra N. Assim como as tardes também, porque todo dia tem uma tarde. Então, quando eu estou somando aqui as tardes com chuva e as tardes sem chuva, eu também tenho o meu total de dias no final dessa história. O que me leva a montar o seguinte sistema. X mais 6, que é o número de manhãs, mas é também o número de dias. Ok?
E y mais 5 é o total de tardes. Mas o total de tardes também é o número de dias. Porque, repito, todo dia tem uma tarde, todo dia tem uma manhã. Então, somar o número de manhãs é chegar no número total de dias. Somar o número de tardes é chegar ao número total de dias. E isso aqui nos leva à seguinte soma. X mais y mais 6 mais 5 igual a 2 vezes n. Com y mais x, a gente tem aqui que é 7. 7 mais 11 igual a 2 vezes n, ou seja, 18. Quem vai ser, então, o nosso n? 18 dividido por 2, né? O 2 está multiplicando aqui, vai passar dividindo. Logo, o total de dias é de 9. Foram 9 dias de férias. E o gabarito dessa questão, letra B de bola. Vamos, então, resolver agora a questão número 20, que é mais uma questão que obedece ao mesmo padrão de conjuntos disjuntos, tá? A gente vai fazer a 20 e a 22, que também se encaixa nesse mesmo modelo. Percebam o que o texto da questão fala na questão 20. Uma pessoa foi realizar um curso de aperfeiçoamento. O curso foi ministrado em X dias nos períodos da manhã e da tarde desses dias. Durante o curso foram aplicadas 9 avaliações que ocorreram em dias distintos, cada uma no período da tarde ou no período da manhã, nunca havendo mais de uma avaliação no mesmo dia. Houve 7 manhãs e 4 tardes sem avaliação. O número X é um divisor de quanto? Então, cuidado aí, quando chegar na resposta, porque X é o número de dias. Mas ele fala assim, olha como é que ele pede a resposta da questão. O número X, que a gente vai encontrar, que é o total de dias que ele fez o curso de aperfeiçoamento, é um divisor de quem? Então, a gente não vai ter nas alternativas o valor de X, mas de um múltiplo de X. Haja vista que ele está dizendo X é divisor de... Então, esse número que está na alternativa vai ser múltiplo de X. Vamos, então, para nossa montagem, mais uma vez reforçando que trata-se de conjuntos disjuntos. Por quê? Ou tem avaliação ou não tem avaliação. Ou é manhã ou é tarde. Mesma coisa na questão anterior, questão 21. Vamos, então, completar os espaços vazios. 7 manhãs e 4 tardes sem avaliação. 7 e 4. Em quantas manhãs houve avaliação? Não sei. Estamos aqui de M, de manhã. Quantas tardes que teve avaliação? Não sei. Mas ele disse que houve um total de 9 avaliações que ocorreram em dias distintos. Então, esse total aqui vai dar 9. Quer dizer que, se eu somar as avaliações que ocorreram de manhã com as avaliações que ocorreram à tarde, eu vou ter um total de 9 avaliações. Essa informação aqui é valiosa. Porque a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Todo dia tem uma manhã. Então, quando eu somar o total de manhãs, ou seja, N manhãs que tiveram avaliação com 7 manhãs que não tiveram avaliação, vai dar o total de manhãs, que vai ser o nosso total de dias, que na questão é chamado de X. O raciocínio para a tarde é o mesmo. Eu tenho uma quantidade T de tardes que não tiveram avaliação. Quando eu juntar com as 4 tardes que não tiveram avaliação, eu vou ter um total de tardes que representa também o quê? O total de dias, porque todo dia tem uma tarde. Então, se eu tenho 11 tardes, é porque eu tenho 11 dias. Se eu tenho 15 manhãs, é porque eu tenho 15 dias. Beleza? Agora, mais uma vez, a gente vai montar aquele sisteminha, ó. M mais T é igual a X, bem como T mais 4 também é igual a X. Somando aqui, a gente vai ter M mais T mais 7 mais 4 dá 11, igual a 2 vezes X. Como o M mais T a gente já sabia que era o total de avaliações, era 9, 9 mais 11, 18, né? 18. Então, eu vou ter 18 dividido por 2 também. Olha só que legal. O número de dias também deu 9 nessa questão. Mas não é a resposta, tá? Ainda bem que não tem 9 aqui no gabarito. Porque ele fala assim, se bem que 9 daria certo também, né? O número X é divisor de quem? Ou seja, X é 9. 9 é divisor de quem? Letra A, 45? Sim. Letra B, 36? Sim. Letra C, 20. E letra D, 18. Opa, 9 é divisor de todo mundo. Tem algum errinho aqui. Onde foi que cometemos um pecado capital aqui?
Ah, na soma, né? 9 e 11 não dá 18, né? Eu quis usar o mesmo, o mesmo cálculo aí da questão anterior. Isso aqui dá 20. Opa, 20 igual a 2 vezes x, né? Logo, x vai ser igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10. Então, foram 10 dias. E aí, o gabarito é letra C, porque x é divisor de 20. X não é divisor de 45, não é divisor de 36, nem de 18. Gabarito letra C. X é divisor de 20. E agora nós vamos para a última questão nesse modelo aí de conjuntos disjuntos, que é a questão 22. A questão fala o seguinte: das 87 pessoas que participaram de um seminário sobre a segurança do trabalho, sabe-se que 43 eram do sexo masculino, 27 tinham menos de 30 anos de idade, 36 eram mulheres com 30 anos ou mais de 30 anos. Nessas condições, é correto afirmar que, aí ele coloca as 5 alternativas para a gente analisar qual que é verdadeira e qual que é falsa. Mais uma vez, a gente tem naturalmente aqui, ó, masculino e feminino, não tem interseção, bem como a idade. Ou você tem menos de 30 anos, ou você tem 30 anos ou mais. Então, naturalmente, eu tenho uma divisão que não tem interseção aí entre os conjuntos. Vamos completar aqui as lacunas, né? Ele fala que 43 eram do sexo masculino. Então, esse total aqui, ó, vai dar 43, independente de ter mais de 30 anos ou menos de 30 anos. 43 do sexo masculino. 27 tinham menos de 30 anos de idade. Menos de 30 anos de idade para quê? Esse total vai dar 27, independente de ser homem ou mulher. O que mais? 36 eram mulheres com 30 anos ou mais. Então, feminino com 30 anos ou mais, 36. Acabou. A gente vai encontrar agora todos os dados faltantes. Por quê? Porque lá no início ele disse que era um total de 87 pessoas. Então, se eu tenho 87 pessoas e dessas 87 pessoas, 43 são homens, o restante só pode ser mulher. Quanto é que falta para chegar em 87, né? Se a gente fizer aqui 87 menos 43, ó, eu vou ter 4, 4. Ou seja, eu tenho 44 mulheres. E aí começou a ficar fácil. Por quê? Se eu tenho um total de 44 mulheres, se eu tenho 36 mulheres com 30 anos ou mais, o que falta para 44 são as 8 que têm menos de 30 anos. Agora eu vou para essa coluna aqui, ó. Olha como vai matar fácil. Se eu tenho 27 pessoas com menos de 30 anos de idade, e dessas 27, 8 são mulheres, o restante é homem. Qual é o restante? 19. Nós temos 19 homens com menos de 30 anos de idade. E quantos desses homens têm 30 anos ou mais? Ora, 19 para 43, eu vou ter 24 homens com 30 anos ou mais. Quando eu somar aqui o total de pessoas que têm mais de 30 anos, porque ele poderia perguntar isso, vai dar quanto aqui, ó? Vai dar 10, 50, 50, 60. Beleza. Eu tenho 60 pessoas, independente de ser homem ou mulher, com 30 anos ou mais, e tenho 27 com menos de 30 anos. Somando esse total, dá os 87, que é o total de pessoas. Então, a gente tem todas as informações aí. Vamos agora para as alternativas. O que é que ele fala aí? São 5 alternativas. Deixa eu colocar aqui para a gente colocar no verdadeiro ou falso. A, B, C, D, letra E. Na letra E ele fala: 16 homens tinham menos de 30 anos de idade. Homem com menos de 30 anos de idade, 16? Falso. São 19. 19 não é 16. B. 8 mulheres tinham menos de 30 anos. Menos de 30 anos, 8 mulheres. Verdadeiro. Essa é a alternativa correta. Letra B. Letra C. O número de homens era 90% de mulheres. Qual é o número de homens? O número de homens é 43. E o número de mulheres? 44. 43 é 90%? Não, não dá uma conta exata. Falso. Letra D. 25 homens tinham 30 anos ou mais. 30 anos ou mais são 24, não são 25. Falso também. E a letra E. O número de homens excedia o número de mulheres em 11. Não, pelo contrário, o número de homens é até menor. Então, falso também. Realmente, o gabarito, letra D de bola.
Vamos, então, agora finalizar com a nossa última questão dessa resolução, que é a questão de número 23, que, na verdade, vai resgatar aquele raciocínio lá da união e interseção de conjuntos mais uma vez, onde a gente precisa entender aquelas três situações. Primeira situação, quando eu tenho conjuntos distintos, disjuntos, que a interseção é vazia. Segundo caso, né? Segunda possibilidade, é quando eu tenho alguns elementos em comum, tanto de um conjunto como de outro, então existem elementos em comum, não são todos. E o terceiro e último caso, que é o caso mais extremo, é quando eu tenho um conjunto dentro do outro conjunto, conjunto menor dentro do maior sendo subconjunto. Então, a interseção é exatamente o conjunto menor e a união será o conjunto maior. É preciso entender isso porque é disso que trata a questão 23, tá? Ela foi da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Muito interessante aí a questão. Olha só o que é que fala a questão. Numa classe de 30 alunos, 16 alunos gostam de matemática e 20 de história. O número de alunos dessa classe que gostam de matemática e de história é quanto? Se você perceber, o total de alunos no nosso conjunto do universo é 30. Eu tenho 20 com 16, né? 16 de matemática e 20 que gostam de história, dá 36 alunos. Você já percebe que tem mais alunos do que o total de alunos que realmente existe. Toda vez que a soma dos cardinais de dois conjuntos for maior que a união, que é o conjunto inverso, significa que esse excedente, que no caso aqui foi de quanto? Se eu pegar aqui, ó, a soma dos cardinais, né? N de A união B, é a relação de Morgan, que a gente já aprendeu, é N de A mais N de B. Essa igualdade aqui só vai ser verdadeira quando eu tiver conjunto de juntos. Em qualquer outra situação, a gente tem que subtrair a interseção. Por quê? Porque são elementos em comum, são elementos em repetição. Então, a gente subtrai os elementos repetidos. Então, se eu pegar aqui, ó, 16 mais 20, e a nossa união aqui dos dois conjuntos dá 30, essa soma aqui não está batendo. Aqui deu 36. Para isso aqui ficar igual, eu tenho que retirar quanto? 6, que é exatamente a nossa interseção. Mas você precisa entender sempre que essa interseção aqui, olha, é o mínimo. É o mínimo. Porque a minha interseção ela pode ir ao extremo. Qual é o caso máximo da interseção? É quando o conjunto menor ele está completamente contido no conjunto maior. E nessa situação ele será a interseção. Ou seja, a minha interseção pode ir até 16, que é o conjunto que tem menos elementos. Esse conjunto ele pode caber completamente dentro dele. Só para forçar para você entender, jamais eu poderia ter mais do que 6 elementos em interseção. Vamos usar um exemplo aqui numérico para você perceber. Imagina que eu coloco 10 elementos aqui em interseção. Se eu tenho 10 elementos em interseção, a situação hipotética ficaria assim. Ó. Se aqui são 10 e eu tenho que 16 é o total, eu ficaria aqui com 6. Mesmo raciocínio para o lado de lá. Se o total aqui é 20, ó, história é 20, e é matemática, 16. 10 e 6, 16. Então, aqui ficaria 10 mais 10, 20. Olha só, eu vou ter o quê? 20 mais 6, 26 alunos. O universo é 30. Está faltando aluno. Não bateu a conta. Agora, se eu aumentar, como eu disse, eu repito, essa é a condição mínima, porque eu posso ir até a condição máxima, que é o terceiro caso que a gente viu, quando um conjunto menor está completamente contido no maior. Eu posso ter, por exemplo, uma interseção aqui, desculpa, né? Aqui é maior, aqui pode. Os 4 seriam alunos que não gostam nem de matemática, nem de história. Agora, o contrário é que não vai bater nunca. Se eu colocar 5, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar aqui 5, eu teria aqui 11 e eu teria aqui 15, né? Aí daria o quê? 20 mais 11, 31 alunos. Aí deu cria, né? Aí eu tenho mais alunos do que realmente existe. Sendo menos, o que é que vai acontecer? No caso daquele outro exemplo, que aqui deu 10. Ficou faltando 4 alunos. Esses 4 alunos poderiam ser alunos que não gostam nem de história, nem de matemática. Tá? Eu dei esse exemplo aí para você perceber que isso é possível matematicamente. Mas o que realmente importa é você entender que essa condição aqui é mínima, porque eu posso ir até o extremo máximo, que é quando o conjunto menor está contido no conjunto maior. A interseção é exatamente ele. Então, eu posso ir com a interseção até quanto? Até 16 nesse caso. É por isso que a resposta não é letra
nem tem aqui exatamente, né? Não tem exatamente 6. Não pode ser exatamente 16, porque 16 é o caso máximo. É no mínimo 6 e no máximo 16. Como não tem no máximo 16, a alternativa que nos resta é a letra D de dado, tá? No mínimo 6, a interseção, e no máximo 16, para atender às condições de existência aí dentro desse conjunto universo de 30 alunos. Beleza? Então, gabarito letra D, no mínimo 6.